Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17, versículo 26. Ao versículo de número 33. Vamos ler até o 32, 26 ao 32. Você encontrou aí, querido? Amém? Vamos fazer a leitura do texto. Depois nós vamos estar assim, orando. A palavra de Deus diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Do mesmo modo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado, estiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e de igual modo, quem estiver no campo não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que está a tua palavra, ó Deus, e que a graça do Senhor repouse, ó Deus, sobremaneira neste lugar, sobre a minha vida, sobre a tua igreja, tanto, ó Deus, para comunicá-lo, ó Deus, como também para receber a tua palavra. Que seja, Senhor, ministrada com clareza e com a verdade a qual ela é, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos continue nos conduzindo e ministrando a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto é um texto que tenho certeza que os irmãos já leram várias vezes, já ouviram algumas pregações neste texto, mas Deus tem uma palavra, um recado dele para nós essa noite. Confesso aos irmãos que estou aqui com muito temor no meu coração, hoje especialmente. A gente sempre sobe aqui com muito temor, mas hoje especialmente, confesso aos irmãos que as minhas mãos estão suando, o meu coração está batendo forte. É um temor de Deus aqui neste lugar, porque antes da palavra pregar ou ser ministrada aos irmãos, a palavra primeiramente ela traz um peso sobre nós que pregamos, sobre nós que ministramos. A palavra ela traz um peso sobre nós, e diante disso, durante essa semana eu tentei por muitas vezes uma fuga dessa palavra, tentei procurar outros textos para pregar, mas Deus não permitiu que eu fosse para outra parte da Escritura, porque Ele queria falar conosco neste texto. Então, nessa noite eu precisarei muita atenção dos irmãos, o máximo possível da atenção dos irmãos, para que possamos juntos chegar ao entendimento, aquilo que a palavra de Deus quer falar conosco nessa noite, chegar a esse entendimento correto, daquilo que a palavra deseja comunicar ao nosso coração. O que vai ser pregado não é direcionado a ninguém, não é pensado para pessoas específicas, mas é o texto de Deus, é a palavra de Deus que prega a nós, que fala conosco, que nos confronta. Então, esta é a verdade. Então, é expor a palavra de Deus como ela é, a nossa única regra de fé e prática, o nosso manual de conduta, aquilo que a palavra de Deus ela é para nós. E, muito provavelmente, eu vou citar muitos outros textos aqui essa noite. Então, assim,
não vai dar para nós abrirmos todos os textos. Os irmãos tomem nota e depois façam uso da nossa plataforma digital. Vá lá no canal do YouTube e reveja, se assim desejar, a palavra com mais calma e anote aquilo que você assim desejar. Então, muito provavelmente, como eu disse, então nós vamos citar alguns textos. Nós vamos passear alguns textos aqui para que possa haver um entendimento daquilo que Deus quer falar conosco. Então, Jesus Cristo, ele aqui, ele está falando a respeito da vinda dele. Ele está falando a respeito de quando ele vai vir, quando ele vai voltar, quando ele vai regressar. E diante disso, ele vai dizer algumas verdades, onde ele vai nos mostrar um tipo de gente, um tipo de sociedade, um tipo de pessoas que vai haver antes da vinda dele, no tempo da vinda dele. É interessante que a sociedade que ele vai dizer é como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló. Então, os dias de Noé e dias de Ló. Então, se fosse para dar o título, essa mensagem seria isso: dias de Noé e dias de Ló. Então, há uma característica que Jesus ele vai deixar aqui na sociedade, onde ele vai dizer para nós algumas verdades. Quando nós olhamos para o tempo, até mesmo de Gênesis, lá em Gênesis, como nós vamos ver que Deus ele decidiu trazer o dilúvio sobre a terra por conta da corrupção da humanidade, o pecado que havia aumentado. Então ele decide trazer o dilúvio sobre a terra, ele vai trazer o seu juízo sobre a terra. E é interessante que ele diz também a respeito do dia de Ló, quando ele vem para trazer juízo sobre a terra de Sodoma e Gomorra, ele tem um encontro com Abraão, e ele diz que o quê? O clamor de Sodoma subiu até a mim, e eu vou até lá para ver se realmente condiz com aquilo que está sendo dito, aquilo que tem chegado até a mim. Então havia um clamor naquela época, pelo o que estava acontecendo em Sodoma e em Gomorra. Então Deus, ele vai até lá, juntamente com 2 anjos, ele desce uma teofania ali, na pessoa de Jesus Cristo, se manifesta a Abraão, e fica ali. E nós vamos ter que, Abraão até tenta livrar a cidade de Sodoma e Gomorra, ele intercede por aquela cidade, ele ora a Deus, ele fala: ora, e se houver ali 50 justos, você vai matar o justo juntamente com o ímpio? Deus: não, por amor dos 50 eu pouparei a cidade. E Abraão, ele vai descendo o número, e 20, ele chega a 10, ele fala: olha, e se houver, não se irrite, se houver apenas 10 justos, você vai destruir o justo juntamente com o ímpio? E Deus diz: olha, se tiver 10, eu pouparei a cidade por amor destes 10. Olha para você ver, nos dias de Noé, foram salvos apenas 8 pessoas. Você já parou para pensar nisso? Apenas 8 pessoas foram salvas nos dias de Noé. Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Nos dias de Ló, Deus não achou nem 10 para poupar a cidade. Tamanha corrupção, tamanha malignidade que havia naquele lugar. Então, o que Jesus está dizendo é que a sociedade dos dias de Noé e dos dias de Ló vai ser um retrato da nossa sociedade antes da vida dele. Você compreende isso? É o que a Escritura está dizendo, é que Jesus está dizendo: olha, assim como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, será nos dias que antecederão a minha vinda. Então é um retrato para nós daquilo que vai estar a sociedade nos dias que antecederão a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Dias de Noé e dias de Ló. E é interessante que Jesus ele não vai destacar
Não sei se você percebeu alguns pecados de crimes, de mortes. Jesus, ele vai dizer algo que aos nossos olhos é lícito. Jesus, ele vai dizer, olha, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias de Ló. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Como assim? Você já parou para pensar nesse texto? Jesus, ele está trazendo isso para nós, irmãos. Está dizendo, olha, assim como foi naqueles dias, apesar de toda aquela malignidade, Jesus o foco dele não vai direto no mal que havia naquele tempo aos olhos humanos. E é interessante nós olharmos o que tem a ver e o que quer dizer, o que Jesus quer dizer com isso. E o que Jesus quer dizer com isso para mim e para vocês é um estilo de vida hedonista. Você sabe o que significa essa palavra? Hedonista? O hedonismo? Essa doutrina que se diz comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. O hedonismo é uma doutrina filosófica que considera o prazer como o bem supremo. O objetivo principal da vida humana é você sentir prazer. É o prazer, não importa o preço. O que importa é que você seja feliz. O que importa é que você seja feliz. Não existe uma verdade suprema. O que importa é a sua felicidade. Esse é o hedonismo. Então, ao falar sobre isso, Jesus está nos alertando a respeito desse estilo de vida, em que as pessoas daquela época estavam vivendo unicamente e completamente pela busca das coisas desta vida, sem se preocupar com aquilo que estava por vir, sem se preocupar com aquilo que estava para acontecer. Elas estavam vivendo unicamente pelo seu próprio prazer, pela sua própria vontade, buscando simplesmente as coisas desta vida. Por isso, quando Jesus cita, ele cita uma sociedade que, ele cita essa metáfora para caracterizar uma sociedade que está totalmente caracterizada pelo consumismo e pelo materialismo. Está começando a fazer sentido aí para você alguma coisa? Totalmente caracterizada, enraizada pelo consumismo e pelo materialismo. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Então, o problema do hedonismo é que ele acaba exatamente desencadeando na quebra de valores, na quebra de princípios, na quebra de alianças, em busca do prazer próprio. Você está feliz, irmão? Está feliz aí? Vocês estão sérios, sim. Terminando essa mensagem, vocês continuam me amando ou me amem um pouco mais, né? Então, Jesus, ele está dizendo isso para nós, irmãos. A busca pelo prazer próprio, sem se preocupar com valores, princípios, quebras de alianças. A busca desenfreada pelo prazer egoísta acaba colocando os nossos desejos, os desejos pessoais, acima de Deus e acima do nosso próximo, acima do nosso irmão. A busca pelo prazer pessoal desencadeia exatamente nisso, acima de Deus e acima do meu próximo, do meu irmão, acima daqueles que estão à minha volta. O que importa, como eu disse, é: seja feliz. Esta é a mensagem do hedonismo. O que importa é que você seja feliz, independente de qualquer situação ou circunstância. Por isso,
Naquele tempo, as pessoas não se importavam uns com os outros, não honravam uns aos outros, quebravam suas alianças. Sabe o que Paulo diz? Paulo diz, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, ele diz que saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha que interessante que ele fala. Por que os tempos serão difíceis? Porque os homens serão amantes de si mesmos. Mas como isso, pastor? Por que os últimos dias serão difíceis? Porque os homens serão amantes de si mesmos. Apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Olha o que Paulo diz, os últimos dias serão difíceis porque as pessoas estarão pensando somente em si mesmas, estarão voltadas apenas para si próprio, amantes de si, mais amando os prazeres desta vida do que amando a Deus. Exatamente isso que Paulo está falando. Olha, nos últimos dias serão difíceis porque as pessoas serão irreconciliáveis, serão orgulhosos, serão amantes do dinheiro. E a gente pensa, os dias são difíceis porque, tanta coisa, porque o homem ama a si mesmo, ama mais a si do que a Deus, ama mais os prazeres do que ama a Deus. Será que isso já está chegando aos nossos dias? Será que está chegando próximo de nós isso? Esse texto, será que já se aplica a nós hoje? Mais amantes dos prazeres. A ênfase de Paulo nesse versículo faz coro com aquilo que Jesus disse: nos últimos dias as pessoas se tornarão cada vez mais voltadas pela busca desenfreada pelo prazer próprio. Nos últimos dias irão se entregar completamente aos desejos da carne, serão desequilibradas, egoístas, em direção aos prazeres. É isso que Paulo está dizendo. Ele vai seguir, ele vai falar que essas pessoas alguns vão até ter uma aparência de piedade, mas vão negar o poder dessa piedade. Terão até uma aparência de religião, serem religiosos, mas na prática não é a realidade. Na prática não é a verdade. Dias de Noé e dias de Ló. Grave isso aí na sua cabeça, irmãos. Dias de Noé e dias de Ló. Dias de Ló. Você sabe o que se caracteriza dias de Ló também? Qual era o pecado predominante de Sodoma? Você sabe, né? Qual era o pecado predominante de Sodoma? Promiscuidade, sodomismo, homoafetividade. Está chegando aqui, irmãos? E nós? Dias de Noé e dias de Ló. Está chegando aqui em nós. Relacionamentos contra a natureza, aquilo que Deus criou, como vai dizer em Romanos capítulo 1. Leia lá depois. É o retrato dos nossos dias, irmãos. As características, outra característica do dia de Ló era o cativeiro ideológico. Cativeiro ideológico. O que significa isso?
A cultura de Sodoma, ela pode ser interpretada não apenas como um pecado moral específico, mas como um cativeiro ideológico que escravizava a sociedade através da inversão dos valores. Era um cativeiro ideológico. Quantas pessoas não foram achadas ali? 10, não tinha 10. Estavam num cativeiro ideológico, toda a cidade. Não apenas um pecado específico, não apenas uma situação específica, mas todos estavam presos naquilo que era pregado e apoiado naquela época. Havia ali um cativeiro ideológico naquela cidade. Então, Sodoma, ela simboliza para nós esse cativeiro ideológico. Essa narrativa bíblica que Jesus nos mostra de Sodoma e Gomorra representa uma sociedade onde a corrupção moral se tornou tão severa que o comportamento pecaminoso tornou-se a cultura do local, a cultura do momento. Onde o pecado ele se tornou tão normal que agora é a cultura, se tornou a cultura da cidade, era a cultura daquele local. O cativeiro ideológico onde as pessoas vão sendo aprisionadas até o ponto de achar que aquilo é normal, todo mundo faz, todo mundo pratica, hoje isso é normal, é a cultura do normal. É a cultura daquilo que é normal. O resultado é perca de compaixão. E os verdadeiros, perca da verdadeira justiça. Os verdadeiros valores morais são perdidos. São deixados de lado. O retrato da sociedade antes da volta de Cristo, que ele está dizendo, olha, será como nos dias de Noé e de Ló. Será como nos dias de Noé e de Ló. É interessante que algo muito que Deus ele nos mostra na palavra. E a gente olha para esse texto e pensa, Senhor, não é pecado comer, não é pecado beber. É pecado comer, é pecado beber? Casar e dar esse casamento? Depende. Depende. Você vive só para isso? Isso é a única coisa que você busca. Isso ocupa os seus pensamentos. O seu tempo, é a única coisa com o que você se ocupa, com o que você se empenha. É interessante que Paulo ele vai dizer algo em sua carta aos Filipenses, isso aqui, irmãos. Eu vou ler, os irmãos anotem e depois tomem nota em casa. Filipenses 3, 17 e 19. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o Deus dele é o ventre, o Deus dele é o estômago. Opa, o Deus é o estômago? Prazer. Prazer. O Deus dele é o prazer. Algo que nos dá mais prazer do que comer, irmãos. Você senta para comer uma boa comida, uma mesa farta. Você come. Poxa, pena que eu enchi, eu queria comer mais. E comida. Hoje, a indústria, uma das indústrias que mais cresce é comida.
A gente é comida, a gente come, sai de casa, tem comida em casa, não, vamos comer um lanche hoje, vamos para o shopping, vamos para é comida, onde a gente vai é comida, onde vai é comida. É verdade ou não é verdade, irmão? Você vai na casa, vai fazer uma visita, é um café, é um biscoito, você já está comendo. Prazer é comer. E Paulo está falando, olha, essas pessoas, existem pessoas que vivem como que o Deus deles fosse o estômago. O que comanda a vida deles é o prazer. É o ventre deles que direciona as suas vidas. O prazer. Paulo, ele diz que essas pessoas que vivem apenas para satisfazer seus apetites, para satisfazer os apetites, irmãos, carnais, os desejos da carne, a sua vontade, são inimigos da cruz. Paulo está nos dizendo que essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo. Isso é forte. Isso é muito forte para nós. O autor de Provérbios 30:15 diz algo muito interessante: a sanguessuga tem 2 filhas, dá. Amém? A sanguessuga, ela tem 2 filhas, qual? Dá. Só quer saber de me dá, eu quero. Não se satisfaz com nada. Não se sente satisfeito, só me dá. Não refreia os apetites, não refreia as vontades. Eu li uma frase essa semana que diz assim: se tudo pode ser feito segundo o próprio prazer, então não existe erros, apenas pontos de vistas diferentes. Isso abre espaço para distorção sobre a realidade e a distinção do que é certo e errado. Se tudo pode ser feito segundo o próprio prazer, não existe uma verdade absoluta, tudo depende do ponto de vista. São apenas pontos de vista diferentes. Não existe uma máxima, uma verdade. E é aí que acontece a distorção da moralidade e a distinção daquilo que é certo e daquilo que é errado. O mal disso tudo é que neste estilo de vida, esse estilo de vida, irmãos, deixa as pessoas entorpecidas. O texto paralelo a esse de Mateus, ele diz assim, Mateus 24:37, diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam, entorpecidos. Imagina Noé, nunca tinha visto aquilo. No tempo deles, construindo uma arca enorme, no meio lá de todos, construindo. Estima-se que levaram cerca de 100 anos para construir a arca. Noé, 100 anos, construindo a arca, pregando a justiça, como a Bíblia diz que ele era um pregador de justiça, e as pessoas entorpecidas, comendo, bebendo, casando, dava-se casamento, edificando, construindo, não perceberam, até o dia que Noé entrou na arca, elas estavam entorpecidas, distraídas, totalmente entorpecidas. Esse estilo de vida, irmãos, hedonista, como eu estou trazendo para nós, que é voltado para o prazer, ele deixa as pessoas entorpecidas. Ele leva uma completa indiferença às coisas que são espirituais, a ponto de serem pegos totalmente de surpresa pelo juiz de Deus. Exemplo, nós vivemos uma época onde as pessoas estão
entorpecida pelo consumo exagerado. E aí eu quero citar aqui a dopamina, né? O hormônio do prazer, que os reels de Instagram, todos esses vídeos aí, curtos, né? Vão liberando esses estímulos na mente das pessoas, e quando a pessoa vê, você ficou lá, você passou quantas horas no Instagram? 2 horas. Você passou 1 hora, 3 horas, opa, eu nem vi passar. Chega em casa, o que a gente vai fazer é, vou me desestressar agora, vou rolar o feed. Entorpecidos. Por isso, então, essa busca desenfreada aí, me perdoe aí os professores de inglês, os que são bons no inglês, que é o brain rot, algo assim, me perdoe aí, que fala do cérebro podre. 2024 foi a palavra da Universidade de Oxford. O cérebro podre. As pessoas estão com o seu cérebro podre. Desculpe, não fique com raiva. Estão entorpecidas, irmãos. Conteúdo repetitivo, barato, sem custo, não te leva nenhum esforço de pensamento, de você discernir, você só quer lhe consumir, entorpecidos por esse tipo de conteúdo. E as pessoas vão ficando cada vez mais entorpecidas, cada vez mais indiferentes. Qual o resultado disso? Uma geração distraída. Não tem foco. Não tem foco. O resultado é que as pessoas estão entretidas. Nós estamos entretidos. O entretenimento. As pessoas estão zumbizadas. Efeito zumbi. Vivos, espiritualmente distraídas e como se fossem mortos vivos. Mortos vivos. Falta essa lucidez. E agora, nessa questão, olha que interessante. Você sabe o que significa o nome Ló? Até tomar água aqui. Sabe o que significa o nome Ló? O nome Ló significa véu. O nome Ló, ele significa véu. O que isso quer dizer? O véu é algo que encobre o rosto de uma pessoa. O véu na cultura judaica é algo que encobre, é algo que está encoberto. Até mesmo quando nós vamos ver a pessoa de Jesus, diz que o véu que separava, não separa, foi rasgado. Aquele véu que separava da presença, que impedia de chegar. Então o nome Ló, ele significa véu. Isso significa para nós que homens e mulheres sem visão espiritual estão aproximando cada vez mais de um lugar de juízo e condenação. A Bíblia diz que houve uma discussão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, não é verdade? Você deve ter lido. E ali naquela discussão, Abraão falou, olha, não haja discussão entre nós somos parentes, não haja. Levante os olhos e veja, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló, ele olhou e viu todo o campo irrigado, parecendo o jardim de Deus, ali antes de Deus destruir Sodoma, e ele fala, eu vou escolher, isso aqui é o lugar, eu vou escolher aquilo que parece melhor. E a Bíblia diz que Ló, ele foi armando a sua tenda, até chegar aonde? Sodoma. E a Bíblia diz, mas o povo de Sodoma eram maus diante de Deus. Ló, sem visão espiritual, sem discernimento espiritual, estava encoberto o entendimento. Ele foi mudando de tenda, a sua tenda, até chegar à cidade de Sodoma, até chegar àquela localidade. Mulheres, homens, todos nós, sem visão espiritual, estamos
entorpecidos, e assim nós cada vez mais a sociedade vai caminhando para um lugar de juízo. Preste atenção nisso. Qual foi o preço da falta de visão espiritual de Ló? Qual foi o preço que ele pagou? Sua casa, sua família. Ele olhou sem discernimento e foi se aproximando cada vez mais de um lugar de juízo e condenação. E o preço que ele pagou foi a casa dele, a família dele, a esposa dele e as filhas dele. E eu não vou entrar, não tem como a gente falar de tudo isso hoje, mas a gente vê por que as filhas dele praticou o que praticou, porque estava imersa na cultura de pecado. Para elas era normal. Cativeiro ideológico. Cativeiro ideológico. Então, pastor, não há salvação para nós? Graças a Deus por Jesus Cristo, irmãos. Há salvação para nós. E essa mensagem é exatamente para nos despertar, para despertar o nosso entendimento, o nosso coração para os dias que nós estamos vivendo, para o momento que nós estamos vivendo. Paulo, ele diz algo muito interessante quando ele vai dizer aos romanos, que ele diz: e não vos conformeis com este mundo. Romanos 12, 2. Não entreis na forma deste mundo, não se amoldeie aos padrões deste mundo. Existem padrões, irmãos, que querem nos levar a se moldar, nos colocar dentro desses padrões, nos levar para este cativeiro ideológico. Mas Paulo está dizendo: olha, você não pode se amoldar a este mundo. Assim como também 1 João 5, 15 a 17, que vai dizer o quê? Não ameis o mundo, nem o que nele há. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo aquilo que há no mundo, a cobiça dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba dos bens, não provém do Pai. Aleluia! Não provém. Se alguém ama o mundo, ama as coisas que nele há, a Bíblia está dizendo: olha, não, o amor de Deus não está nele. A Bíblia diz: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. A Bíblia conta a parábola de um homem que disse: olha, o campo dele produziu muito naquele ano, fartamente. Ele disse: olha, eu não tenho onde guardar, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou construir um celeiro amplo, grande, e vou guardar tudo ali. Então eu vou dizer para minha alma: come, bebe e regala-se, tem muito para muito tempo. Jesus diz para ele: louco, esta noite pedirão a sua alma, e para quem você está construindo? A palavra de Jesus: esta noite pedirão a sua alma. E o que você está fazendo, o que você está construindo, o que você está juntando, para quem você está construindo, para que você está construindo? Para que você tem empreendido os seus esforços, os seus dias, a sua vida? Se essa noite badalar, você está feliz ainda? Há um tipo de pessoa, irmãos, que nós devemos nos tornar. Um tipo de pessoa que nós devemos ser, cujos padrões estão nas Escrituras Sagradas, cujo aquilo que Deus deseja de nós está na palavra.
Efésios 5 diz que há um chamado para nós ao discernimento e despertamento, quando ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos. Levanta-te de entre os mortos, desperta, ó tu que dormes. E ele diz algo muito interessante, quando ele vai dizer: vede prudentemente como você anda. Ande como sábio e não como um nécio, como alguém sem entendimento, remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo, ele diz em Romanos 13, 11 a 14, ele diz: olha, já é hora de vocês despertarem do sono, porque o tempo da sua salvação está mais próximo agora do que quando vocês creram. Ele diz: olha, vocês conhecem o tempo, digo a vós outros que conheceis o tempo, já é hora. Entende-se que nós precisamos conhecer o tempo que está se aproximando da nossa salvação, do dia da nossa completa e eterna redenção. Ele está dizendo: e se você entende que o tempo está próximo, desperta. Você que está dormindo, desperta. Ele diz: ande dignamente, como em pleno dia, não com orgias, bebedices, não em impudícias, dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. E eu termino aqui, irmãos, essa noite. Pedro, 2 Pedro 3, versículos 7 a 13. Pedro diz algo para nós. Ora, os céus agora existem, a terra pela mesma palavra tem sido entesourada para o fogo, estando reservada para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com espreitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, escute, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Visto que tudo isso está reservado para acontecer, que tipo de pessoa que você deve ser? Alguém que vive em santo procedimento e em piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Amém? Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos num momento, Senhor, da nossa caminhada e jornada contigo, onde nós precisamos buscar do Senhor o discernimento daquilo que o Senhor deseja e requer de nós, Pai. Como igreja, como indivíduos, nós queremos, ó Deus, estar andando, Pai, em pleno dia. Não queremos estar, ó Deus, dormindo espiritualmente. Que o Senhor venha nos despertar, Pai. Despertar o nosso espírito, Senhor, para aquilo que realmente importa, Senhor. Para as coisas que realmente têm e possuem o valor, Deus. E aquilo que importa, ó Deus, é aquilo que é eterno. E não aquilo que é transitório. Deus, que a tua igreja, Senhor, se levante nessa hora, Deus, discernindo, Pai, os tempos, as estações do Senhor e aquilo que o Senhor, Deus, deseja e requer de nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoe o teu povo.
Nos ajude, ó Deus, a vencer, ó Deus, toda, ó Deus, a busca, Pai, pelos prazeres, ó Deus, eventualmente, ó Deus, carnais, aqueles que, ó Deus, apontam apenas para essa vida. Possamos dar maior valor, ó Deus, à nossa casa, à nossa família, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos irmãos, e acima de tudo possamos amar o Senhor, Pai, amar a Ti acima de todas as coisas, Pai. Senhor, que nada tome o Teu lugar no nosso coração, Senhor. Os bens, as riquezas, os prazeres, Senhor, não venham ocupar o lugar do nosso coração que pertence somente ao Senhor. Que o Senhor, Deus, nos dê, Pai, mais amor, Senhor. Que o amor pelo Senhor no nosso coração cresça, e que o Senhor restaure em nós o primeiro e o segundo mandamento, Senhor. As duas partes das tábuas da lei, Senhor. Amar o Senhor acima de todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. Que venhamos dar valor àquilo que realmente tem valor, Pai. Pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor. Tenha misericórdia de nós, da nossa casa e da nossa família. Nos conduza em santo temor, Pai. Que possamos estar, Senhor, prostrados diariamente aos Teus pés, clamando ao Senhor, Pai, e buscando a direção do Senhor. Pai, eu peço que o Senhor remova todo o véu dessa geração, Pai. Remova, Pai, o véu da incredulidade. Remova, Senhor, a busca, Senhor, apenas pelos prazeres desta vida. Senhor, remova, Pai, aquilo, Senhor, que tem sido, ó Deus, uma anestesia espiritual, Senhor. Aquilo que tem sido, ó Pai, um véu nessa geração, aquilo que tem nos deixado amortecidos, Senhor. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, Pai. Abra o nosso entendimento e o nosso discernimento, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Que o Senhor possa fazer com que esta palavra possa encontrar o devido lugar no seu coração. Que você possa colher frutos desta palavra para a sua casa e para a sua família. Seja uma palavra para nortear você e sua casa. Em nome de Jesus Cristo.